Apocalipse capítulo 3, verso 14, até o verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Deus amado, graças te damos, Senhor, por estar juntos mais uma vez. Graças te damos pela tua palavra poderosa. Tua palavra é viva, eficaz, maravilhosa. Tua palavra traz consolo. Tua palavra nos repreende, nos ensina, nos corrige, nos fortalece. Graças te damos, Senhor, pela palavra linda e maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Nós estamos aqui esta noite e pedimos que o Senhor venha direcionar a nossa vida, que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, neste lugar, assim como já tens falado no começo deste culto, ó Pai, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome somente, para que a Tua palavra venha e continue falando ao nosso coração, que ela caia como uma semente boa, ó Deus, cai numa terra boa, ela possa cair na nossa vida e assim germinar e produzir frutos para a glória do Senhor. Nós confiamos em Ti, Tu és o Rei, Senhor dos Senhores, Tu és o Deus da nossa vida e Tu estás em controle de tudo. O Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida da natureza, o Senhor cuida muito mais da nossa vida. Nós estamos em Tuas mãos e confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu poder. Deus amado, nos rendemos ao Senhor para que Tu faças a Tua obra em nossa vida, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero falar essa noite sobre a necessidade de um avivamento. Este é um tema que tem me tocado já faz um bom tempo, e eu tenho cada vez mais convicção, eu tenho cada vez mais certeza de que nós precisamos de um avivamento. Todos nós como igreja, não só a igreja Reviver, mas como igreja no Brasil e no mundo, nós precisamos de um avivamento. Nós individualmente, cada um de nós, precisamos de um avivamento do Senhor. Eu tenho essa convicção
tenho orado por um avivamento, tenho buscado, o pastor João está aí, também estamos orando por um avivamento. Pastor Laércio de Umuarama, da Igreja do Evangelho Pleno, temos orado por um avivamento. A última vez que eu estive em Umuarama, ele disse: você ora por mim para que Deus mande um avivamento na minha vida, e eu oro por você. E nós estamos orando um pelo outro para que haja um avivamento. Precisamos, com certeza, de um avivamento em nossos dias. Isso me parece muito claro, essa necessidade da igreja hoje. Porque não é possível que a igreja, de forma geral, continue como está. É preciso um avivamento. Um texto que nós lemos de Apocalipse, esse texto é maravilhoso. Capítulo 3 de Apocalipse retrata a última carta das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. O livro de Apocalipse é um livro enigmático, é um livro profundíssimo, maravilhoso, no entanto dificílimo de interpretar. Talvez um dos livros mais difíceis da Bíblia seja o livro do Apocalipse, porém um livro extremamente atual, a meu ver, um livro para a nossa época, porque percebemos que as coisas se afunilam, percebemos que as coisas caminham para um fim. O Apocalipse fala da revelação do fim dos tempos, e me parece que o fim está próximo demais. Não é pelo coronavírus que eu estou dizendo isso, mas é pelas realidades que a gente percebe no mundo espiritual e no mundo físico. Estamos caminhando para o fim dos tempos. Há várias interpretações para as cartas, as 7 cartas do Apocalipse. Porém, eu acredito que esta carta, a carta à igreja de Laodiceia, é uma carta que trata de forma cronológica. E para mim, cada igreja do livro de Apocalipse, por um lado, se refere a um dos períodos da história da igreja na terra. As 7 igrejas me parecem ser 7 eras, 7 fases da história da igreja na terra. Mas por outro lado, estas cartas também falam de estágios espirituais que muitas vezes ocorrem na vida da igreja. Então, ao mesmo tempo em que as 7 cartas falam de 7 eras da história da igreja, desde a sua fundação com os apóstolos há 2000 anos atrás até hoje, me parece também que cada carta aborda elementos que estão na vida da igreja em todas as eras. E aí eu acredito que a carta à igreja de Laodiceia, que é a última carta, ela representa, entre outras coisas, a igreja de Laodiceia representa, entre outras coisas, a igreja que precisa de um avivamento. Me parece muito claro que nós estamos falando da igreja do século 21. Quando você lê a carta à igreja de Laodiceia, como nós lemos esta noite, e para prestar atenção, para observar essa história da igreja, e para observar a realidade da igreja hoje, percebemos que esta carta fala
da igreja que precisa de um avivamento. A igreja que precisa de um avivamento. Por isso eu quero começar analisando com vocês esta noite como podemos notar que uma igreja está precisando de avivamento. Quando é que a gente percebe que uma igreja está precisando de avivamento? Em primeiro lugar, percebemos que uma igreja está precisando de avivamento quando a igreja começa a misturar o secularismo com a sua prática de vida. Quando você olha para uma igreja e percebe que ela está misturando o secularismo, as coisas mundanas, com a sua prática de vida, então fica notório que essa igreja precisa de um avivamento. O verso 15 que nós lemos diz: conheço as tuas obras. Obras fala de prática de vida, obras fala de prática cotidiana. Conheço as tuas obras e sei, não só pelas obras, mas pela sua própria consistência existencial, que você não é frio nem quente, você é morno. Melhor seria que você fosse frio ou quente, diz o texto. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Interessante, uma igreja que chegou à posição de não ser fria nem quente, ser morna. O pior estado que um ser pode chegar não é o estado da frieza absoluta. O pior estado que um ser pode chegar é o estado da mornidão. Por quê? Porque se ele é morno, não é frio e nem quente, na sua própria concepção ele se apega à ideia de que tem alguma coisa do calor, e assim não está perdido, quando na realidade está caminhando a passos largos para a perdição. E quando se chega a esse ponto terrível na vida de mornidão? Quando pouco a pouco a mistura vai entrando em meio à prática da igreja. A igreja morna é aquela que não é totalmente fria, não é totalmente gelada e nem é totalmente quente. Ela tem um pouco dos dois. E aí está o perigo. Ela tem algo da espiritualidade, mas ela também tem algo do mundo. Ela tem músicas de Deus que exaltam a Deus, mas ela tem misturada músicas que exaltam o ser humano. Ela tem pregações que falam do evangelho verdadeiro. Eu me lembro que pertencia a uma denominação e de repente, lá uma vez cada 5 anos, eu percebi uma mensagem do evangelho verdadeiro. Eu dizia ao pastor: o senhor pregou uma mensagem hoje de Deus. Ela tem mensagens do evangelho verdadeiro, mas ela tem também pregações que afagam o ego humano. A igreja morna é aquela que não consegue se identificar. Às vezes ela parece correta e boa, mas de repente ela está completamente errada. Quando o pecado começa, e o irmão que me antecedeu falou sobre o pecado, nós não tínhamos combinado nada sobre isso. Graças a Deus, o Espírito Santo vai nos direcionando. Quando o pecado começa a entrar na vida da igreja, então as coisas que a gente antes tinha certeza e sabia que desagradava a Deus, agora essas mesmas coisas começam a ser menos enfocadas e de repente já começam a ser aceitas no meio da igreja. Exemplo: antes se pregava contra o pecado nos púlpitos.
Mas depois começou-se a enfocar, ao invés do pecado, não, as pessoas, elas estão tão cheias de coisas lá fora, elas estão tão cheias de problemas, quando vem a reunião, elas não podem ouvir sobre o pecado, senão é mais um problema, elas têm que ouvir uma mensagem que coloque elas para cima. Então os pregadores deixaram de enfocar os pecados e começaram a enfocar as necessidades cotidianas das pessoas. Você que está com o casamento destruído, você que está desempregado, você que está precisando de dinheiro, você que está com dificuldade na vida, você que gostaria de passar no vestibular, você que não arrumou casamento ainda, venha para cá e nós vamos resolver esse problema. Jesus vai dar uma solução para esse problema. Quando o púlpito deixa de enfocar o pecado e começa a enfocar as necessidades cotidianas das pessoas, isso é um princípio do esfriamento, é um princípio da mornidão. E aí vai-se a um ponto onde o pecado já não é mais enfocado em ponto algum. Antes o pecado era chamado de pecado, mas depois o pecado começou a ser chamado de falha de comportamento, ou falha de caráter. Antes as práticas eram consideradas pecado, como por exemplo, a prática da homossexualidade, era considerada pecado e a igreja pregava contra isso, mas depois a prática da homossexualidade começou a ser encarada como uma opção de amor, e aí então deixou-se de falar do pecado. Antes a santidade era um alvo para a igreja, mas depois o alvo se tornou as conquistas, o que você quer conquistar, o que você precisa conquistar, o que você deseja, isso tornou-se o alvo. E então a santidade foi deixada de lado e entrou a mornidão. Uma igreja que começa a aceitar o pecado aos poucos, ela vai se tornando morna, vai se esfriando, as coisas erradas vão entrando sutilmente, e aquilo que antes era puro ou estava puro começa a se misturar e a mornidão toma conta. As pessoas vão se tornando religiosas e não cristãs. As pessoas vão se tornando frequentadoras de culto, mas não cultuadores. Os crentes vão se tornando crentes, mas não adoradores. Vão se tornando pregadores, mas não homens de Deus. Vão se enchendo de conhecimentos e teorias, mas nunca de vida e prática. Vão se tornando aparentes, mas não têm nenhum poder. Vão se tornando tementes aos homens e às doenças e aos vírus, mas não tementes a Deus. Vão se tornando desejosos por bênçãos e das bênçãos de Deus, mas nunca desejosos de Deus e da presença de Deus e da pessoa de Deus. Porque uma coisa é você desejar as bênçãos de Deus, outra coisa é você desejar a pessoa de Deus, o relacionamento com Deus. Então uma igreja precisa de avivamento quando ela se tornou misturada, quando ela se tornou morna, quando ela perdeu a capacidade de apontar o pecado, quando ela perdeu a busca pela santidade, quando ela perdeu o desejo pela comunhão com Deus, pela pessoa de Deus, pelo relacionamento com Deus, porque a igreja não está aqui para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos são só consequências, a igreja está aqui para ter vida, para ter relacionamento com Jesus, para conhecer Jesus, para andar como Jesus andou, para viver Jesus, para amar Jesus, para conhecer o poder de Deus, para vivenciar o poder de Deus. A igreja está aqui para se relacionar com Jesus. A igreja não está aqui para receber bênção. Os cultos se tornaram, quem veio buscar uma bênção?
Quem veio buscar uma bênção? Ora, você não veio buscar uma bênção, porque em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, diz a palavra de Deus. Você veio aqui para conhecer e conhecer mais a Deus e se relacionar mais profundamente com este Deus. Quando a gente vem buscar a bênção, mas não vem buscar Deus, nós nos tornamos mornos e estamos caminhando para a destruição. Quando uma igreja precisa de avivamento, quando o seu povo ficou morno, quando a mensagem ficou sem sal, quando a luz se apagou, quando a vida de Cristo não pode ser mais observada nos irmãos, quando a unção do Espírito não está mais na reunião da igreja, quando temos barulho, mas não temos poder, quando temos gritaria, mas não temos ação do Espírito Santo, quando temos fogo, mas não temos a brasa do Espírito. Quando uma igreja precisa de avivamento, precisa de avivamento quando eu olho para as pessoas e eu não vejo Jesus. Já contei para vocês a história de um missionário que bateu palmas na casa de uma pessoa, e o pai disse para a criança: vá atender a porta. E a criança correu à porta e voltou, e o pai disse: quem está à porta? E a criança disse: eu não sei, mas ele se parece muito com Jesus. Quando eu e você nos parecemos com Jesus, quando as pessoas olham para nós e não veem uma realidade denominacional, mas veem o amor de Cristo em nossa vida. Uma igreja precisa de avivamento quando a gente se apegou às nossas realidades denominacionais e a gente levanta as nossas bandeiras denominacionais, mas Cristo não pode ser visto na nossa vida. Uma igreja precisa de avivamento quando alguém olha para mim e diz: você é de tal igreja, mas não fala: você é de Jesus Cristo. Uma igreja precisa de avivamento quando a mornidão entrou. Mas também uma igreja precisa de avivamento quando ela perde a visão de sua própria condição espiritual. Quando ela perde a visão de sua própria condição espiritual. O verso 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, não enxerga, não vê, não percebe, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Vejam, irmãos, esta igreja tinha uma visão de si mesma, mas ela estava completamente equivocada a respeito de si mesma. Ela pensava que era rica, mas ela não conhecia a sua própria miséria espiritual. Ela achava que não precisava de nada, quando na realidade precisava de tudo. Ela achava que enxergava o reino, mas na verdade estava cega. Ela achava que estava bem vestida, quando na verdade só tinha nudez. Irmãos, um fator importantíssimo para a igreja é ser capaz de perceber a sua própria realidade espiritual. Precisamos ver como estamos. A Bíblia é um espelho da alma humana. Quando a Bíblia é ensinada corretamente e pregada corretamente, o povo enxerga a sua própria realidade espiritual. Dizia Russell Shedd: quando um pregador prega e as pessoas não saem de cabeça baixa, arrependidas, aquela mensagem não serviu para nada. Quando um pregador prega e as pessoas saem empinadas do culto, achando que são, e que são os melhores do que os outros, e que são os mais abençoados de todos, então essa mensagem não serviu para nada, porque a verdadeira mensagem, ela traz humildade ao nosso coração, ela nos coloca para baixo, ela nos mostra a nossa própria realidade pecaminosa.
Quando a palavra não é pregada de forma correta e verdadeira, a ilusão se instala e a pessoa pensa que ela é, mas não é. Esse é um grande problema. Pensar de si mais do que na realidade se é. E talvez isso acontece porque os próprios interesses das pessoas foram alterados. Elas começaram a se interessar por riquezas, por coisas materiais. Daí então as igrejas se tornaram luxuosas, suntuosas, impecáveis do ponto de vista arquitetônico, imponentes do ponto de vista organizacional, mas não passavam de fachadas ocas e vazias. Me lembro da própria palavra de Jesus para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por fora bonito, mas por dentro estão cheios de tantas coisas ruins. A igreja que não enxerga a sua própria realidade, ela pensa: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Estamos lotados, os bancos estão lotados, nós temos luxo, nós temos um dízimo alto, nós temos dinheiro para comprar ônibus, para comprar um avião, para comprar um transatlântico, a gente tem de sobra, a gente não precisa mais nada. Temos um bom coral, temos uma boa equipe de música, um bom pregador, temos ótimos diáconos, ótimos presbíteros, a gente tem salas de escola das crianças, nós não precisamos de mais nada, estamos satisfeitos. E quando se pensa isso na realidade, não se percebe que é um pobre e que não tem absolutamente nada. Fachadas ocas. Quando se pensa não preciso de nada, na realidade muitas vezes lhe falta tudo, pois lhes faltava o essencial, que era a vida. A pior condição de um ser humano é não enxergar o seu próprio erro. Quando as pessoas dizem: olha, eu acho que eu vou para o céu, porque eu não mato, não bebo, não roubo e não fumo. Eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, eu não faço pecado nenhum, acho que Deus vai me aceitar no céu, estou preparado para ir para o céu. Isso é um exemplo de alguém que nunca viu Deus. Porque quando você vê Deus, você vê a sua realidade pecaminosa. Isaías disse: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Sou um homem impuro, pecador, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vou morrer, porque os meus olhos viram a Deus. Quando você vê a Deus, você vê a sua realidade pecaminosa. Quando as pessoas acham que não falta nada, que está tudo bem, é porque elas estão muito longe de Deus. Por isso essa igreja se encontra cega, ela não percebe o pecado, não percebe que precisa se arrepender. Talvez por causa, quem seja os mais responsáveis por essa situação, somos nós pregadores, porque a gente fica com medo de pregar mensagens como essa de hoje. A gente fica com medo, não, se eu pregar uma mensagem, o povo vai... Já tem poucas pessoas por causa do coronavírus. Uma parte não pode vir, está em casa. Os que vieram para cá estão aqui. E outros podiam estar aqui, não estão hoje à noite. Agora eu vou pregar uma mensagem sobre o pecado e os que estão aqui não virão domingo que vem de novo. A gente fica com medo de pregar essas coisas. Nós somos os principais culpados por esse estado da igreja, porque se não pregarmos a verdade da palavra, o povo nunca entenderá a sua principal condição diante de Deus. Mas quando a verdade é pregada, nós dizemos: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: você desce justificado. Aleluia. A igreja precisa enxergar a sua própria condição. Quando a gente acha não precisamos de um avivamento, ai de nós, devemos estar mortos já. Diz um amigo meu: quando eu me conformar com a minha condição espiritual, pode me enterrar, porque eu já morri. E eu disse para ele: eu não estou conformado, eu não consigo, eu acho que tem alguma coisa errada, nós precisamos de um avivamento. E ele disse: meu irmão, quando eu me conformar, você pode me enterrar, porque eu já morri. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos de um avivamento como igreja. Uma igreja que não enxerga a sua própria condição está cega. Uma igreja que diz: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, é um miserável. Não percebe a sua realidade.
Quando a gente acha, eu não preciso mais, eu não tenho mais nada que aprender, já aprendi tudo, me formei em escola dominical, tirei PhD em escola dominical, não tenho mais nada para aprender. Agora você acabou de cair na ignorância. Porque quanto mais a gente aprende da palavra, mais sabe que menos sabe. Quanto mais eu vejo a riqueza de Deus e da sua palavra, mais eu descubro que nada sei. Digo: Deus, tem misericórdia, tua palavra é muito maior do que eu não consigo compreender a realidade profunda dessa palavra. Quanto mais aprendo, mais quero aprender. Quanto mais aprendo, mais vejo que menos sei, porque a palavra é muito maior do que eu. Então, uma igreja que precisa de avivamento é uma igreja que misturou o secularismo em sua prática de vida e se tornou morna. Uma igreja que precisa de avivamento é uma igreja que perdeu a visão da sua condição espiritual. E aí o resultado se tornaram apáticas. A evangelização se tornou algo raro. Conversões não acontecem. Quanto tempo faz que vocês não veem conversões genuínas? Sou de uma época na igreja em que vi as pessoas se converterem definitivamente, mudarem de vida. Mas entrou o secularismo de tal forma na igreja em geral, que hoje em dia as pessoas falam que se converteram, mas elas só mudaram de religião. Elas continuam mesmo fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, vivendo e recepcionando a vida do mesmo jeito, e correndo atrás do material da mesma forma. O resultado de uma igreja morna é que conversões não acontecem. O resultado de uma igreja morna é que as mulheres vêm para a reunião para mostrar a roupa nova e não para adorar a Deus. O resultado de uma igreja morna é que os homens vêm para a reunião para falar dos seus planos de trabalho, dos seus objetivos de conquista ou de suas preferências pelo esporte, mas não para cultuar ao Senhor. O resultado de uma igreja morna é que os jovens vêm para as reuniões para se encontrarem, para paquerar, para conversar, para falar dos últimos jogos de videogame, mas não para adorar ao Senhor. O resultado de uma igreja morna é que as crianças vêm porque são obrigadas a vir pelos pais, porque senão ficariam em casa. O resultado de uma igreja morna é que os músicos vêm porque tem que tocar, porque senão eles estariam na casa deles. Os diáconos vêm porque senão não fica ninguém na porta. Os pastores vêm porque eles é que têm que pregar, senão eles ficariam em casa. A essência está longe. O fato de termos uma reunião não significa que não estamos vivendo a mornidão, porque até os mornos se reúnem. A igreja precisa de um avivamento, porque quando a igreja está morna é porque as pessoas estão mornas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós esta noite, e a palavra é essa: nós não podemos nos acomodar à mornidão espiritual, nenhum de nós, não podemos. Nós não podemos viver a nossa vida enganados quanto à nossa condição espiritual. Vou te falar uma coisa, irmãos, a vida é muito curta, a vida passa mais rápido do que você imagina. É só você olhar os álbuns de foto em sua casa e vai perceber que você vai encontrar fotos. Parece que tirei ontem essa foto, já faz 20 anos que está lá. A vida passa muito rápido, a sua vida passa muito rápido para você desperdiçar a sua vida. Eu não tenho tempo para desperdiçar a vida com mornidão, não tenho tempo para perder tempo, não posso perder tempo. A vida passa rápido demais. Ou você passa a sua vida cheio do Espírito Santo, conhecendo o Senhor e crescendo cada vez mais na presença do Senhor, ou vai se arrepender muito amargamente, muito em breve.
O coronavírus chegou aí para nos mostrar como a vida passa mais rápido e pode passar muito mais rápido do que a gente imagina. Pessoas com sonhos, com projetos. 3 dias antes, uma semana depois estava morto. A vida passa muito rápido. Eu não tenho tempo para perder com frieza espiritual. Não tenho tempo a perder com religiosidade, com pecado. Nós temos que viver um avivamento de Deus hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Precisamos clamar por um avivamento hoje. Não podemos nos acomodar à mornidão espiritual. Não podemos ser enganados quanto à nossa condição espiritual, porque Deus nos chama esta noite para um avivamento. Precisamos retornar para o Senhor como fonte única da nossa vida. No verso 18 ele diz: dou-lhes este conselho, comprem de mim, não é do mundo, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. A nossa busca não é pelas riquezas deste século, a nossa busca é pelas riquezas de Deus. Ele não diz compre na Suíça ouro para você se tornar, compre na Arábia Saudita petróleo para você se tornar, compre nos Estados Unidos dólar para você ficar rico, compre euros. Ele não diz isso, ele diz compre de mim, porque este mundo não tem nada para nos oferecer, não tem nada, absolutamente nada para nos oferecer que valha a pena. Este mundo só tem lixo e pecado, mas nós vivemos na graça e no poder do Espírito Santo, e esta é a riqueza maior que alguém pode ter. Compre ouro de mim para que sejas rico. Não é do pastor, não é traga dinheiro para o pastor para você enriquecer, não é traga dinheiro para esta igreja para você enriquecer. Isso é tudo mentira que as pessoas inventam aí fora, pregadores que estão pregando uma mensagem maldita, que não vem do Espírito Santo, mas que vem do inferno, que diz para as pessoas: se você der tanto, Deus vai dar 10 vezes mais para você. Isso é uma mentira. Deus nunca prometeu isso. Quando você dá alguma coisa, dê de coração, mas nem espere receber retorno, porque você já recebeu o maior de Deus. Você recebeu Jesus Cristo, que é o presente maior de Deus para a humanidade. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre não vestidos em tal marca, compre roupas brancas do Senhor, lavadas no sangue do Cordeiro, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio, não na farmácia, colírio de Deus, para ungir os seus olhos e você poder enxergar a verdade. O colírio de Deus está na palavra. Quando a palavra entra na minha vida, ela muda a ótica da minha percepção, e eu começo a enxergar o que não enxergava. Mas tem que ser a palavra pregada verdadeiramente, porque até o diabo usa a Bíblia, mas usa ela torcida. Por isso não se impressione com quem prega usando a Bíblia. Até o diabo prega usando a Bíblia. A Bíblia precisa ser usada, mas usada de forma correta e interpretada corretamente, porque assim ela traz colírio para os nossos olhos, para que possamos enxergar. Compre ouro refinado, não ouro deste mundo. A nossa riqueza não se constitui de dólares e euros, ou de posses. Precisamos nos voltar para Deus e nos interessar mais pela riqueza da vida com Deus do que por um banco repleto de dinheiro. Precisamos estar mais interessados no poder do Espírito Santo do que numa igreja chique e bem conceituada diante da sociedade. Precisamos ser ricos para com Deus e não para com a sociedade. Precisamos de roupas brancas, ou seja, de santidade. Roupas brancas representa a santidade. Precisamos de santidade para cobrir a nossa vergonha humana pecaminosa.
Ou seja, nós não podemos nos vestir da religião, mas sim da santidade do Senhor. Não podemos nos vestir do denominacionalismo, mas sim da santidade do Senhor. Precisamos ter como cobertura da nossa vida a pureza e a santidade do Senhor. Aliás, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Esses dias um aluno me disse, vejamos o nível que está as coisas. Esses dias um aluno me disse: professor, fui fazer um teste para ser pastor em uma denominação. E os avaliadores, os pastores avaliadores estavam avaliando ele. Ele disse da necessidade da santidade. E o avaliador disse assim: não, seu sermão está errado, porque não é, o cara pode ir para o céu sem santidade. Meu Deus, ele não leu Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas o que se prega hoje em dia é tudo menos a palavra de Deus. Nós precisamos de santificação. Buscai a santificação, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação. Precisamos deste colírio do céu. O que nos faz enxergar a vida como ela é, não é o ferramental humano, irmãos, de que dispomos. O que nos faz ver a realidade de quem somos não é a psicologia, não é a sociologia, não é a antropologia, não é a filosofia, por mais respeito que eu tenha por todas essas áreas da ciência, mas elas não tocam na realidade espiritual de quem é uma pessoa. O que nos faz ver como somos realmente é a palavra de Deus. Às vezes nós mandamos para psicólogos, para filósofos, para psiquiatras, pessoas que estão com um problema espiritual, porque não viram o seu próprio pecado. Aí vai lá para o psicólogo, aí o psicólogo fala um monte de coisa, e o camarada sai pior do que entrou. Porque o único que pode atingir a alma de um ser humano é a palavra de Deus. O único que pode curar um ser humano, literalmente, é a palavra de Deus, espiritualmente. Nós precisamos do colírio do céu para que veja. Não é do colírio da terra, não é das áreas da ciência que nos mostram quem somos. A ciência toca somente naquilo que é visível, palpável, mas a palavra vai até as juntas e medulas e divisão do espírito e da alma, da consciência mais profunda de um ser humano. É a palavra que cura, que transforma a vida espiritual de uma pessoa. Então, de uma forma geral, me parece que as pessoas hoje procuram os óculos da sociedade e usam o ferramental secular para poder enxergar. Mas se não for pela palavra, nós não podemos ver a realidade de quem nós somos. Compre de mim, disse Deus, o colírio. De mim, disse o Senhor. Porque só em Deus há a verdadeira riqueza espiritual. Só em Deus há a verdadeira pureza. E só em Deus há a verdadeira visão correta de quem nós somos. Então, para a gente ter visão, para a gente ter direção, hoje em dia está em moda o coach, né? As pessoas vão ao culto ouvir palestras coach. Como é que agora eu vou te dar uma visão que você precisa, uma direção? Besteira, isso é tudo besteira. Quem nos dá direção e visão e condições e suprimento para viver a vida é a palavra de Deus. Nós precisamos é da palavra. Nós precisamos mais da palavra do que da filosofia. Nós precisamos mais da palavra do que da psicologia. Nós precisamos mais da palavra do que palestra de autoajuda. Nós precisamos mais da palavra do que direcionamento empresarial. Nós precisamos da palavra. Não precisamos da administração, precisamos da palavra. É a palavra de Deus que transforma, que muda a vida de um ser humano. Eu vi inúmeras pessoas chegarem destroçadas, caídas, drogadas no meio da igreja e serem transformadas, curadas, libertas, ressocializadas pelo poder do Evangelho. Sem nada dessas coisas aí.
de hoje em dia. Mas hoje em dia, temos tudo, mas não temos a palavra, então não transforma. Porque a palavra de Deus é a única que transforma a minha vida e a sua vida. Você pode aconselhar uma pessoa, mas se não for a partir da palavra, não haverá mudança real. Porque Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, e é preciso que você nasça da água e do Espírito. Então é a palavra de Deus, representada pela água, que limpa o nosso coração. Como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que te limpa é a palavra de Deus. Não adianta buscar em outra fonte, irmãos. Se não formos para a palavra, nunca seremos curados, transformados, verdadeiramente. É na palavra. Como é que se discipula uma pessoa? Se discipula uma pessoa mandando ela ler a palavra. Pastor, tem 20 passos para fazer um discípulo. Tenho um passo. Pegue e diga para ele: comece a ler a palavra de Deus. E quando você achar alguma dúvida, venha perguntar, nós vamos discutir. A palavra de Deus. Porque aqui é que tem vida. Não é o meu manual, não é a minha forma, é a palavra de Deus. É a palavra que vive, que vivifica e transforma. Essa igreja aqui, Reviver, começou com o pastor José Augusto. José Sanches, perdão. O pastor José Sanches era uma pessoa que não tinha Jesus antes. E quando tinha 18 anos de idade, encontrou uma Bíblia jogada em cima do guarda-roupa. Alguém da família ganhou uma Bíblia, jogou em cima do guarda-roupa. Nunca leu. E ele pegou a Bíblia, pegou a palavra tem poder. Não é a tua palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. Esse negócio de falar, a sua palavra tem poder, diga isso e aconteça, isso é tudo mentira. A palavra de Deus é que tem poder. E ele pegou a palavra de Deus e começou a ler, e se converteu lendo a palavra de Deus sozinho. A palavra de Deus transforma. Ele viu que estava errado, ele caiu a realidade, caiu as escamas dos olhos, ele olhou e disse: eu estou perdido, porque a palavra de Deus está me falando a verdade, eu sou um pecador. E ele se converteu lendo a palavra de Deus. Se tem a palavra, tem vida. Se não tem palavra, não tem vida. Se tem a verdade de Jesus, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Só assim a gente consegue passar pela jornada nessa vida com sucesso diante de Deus. É quando a gente tem a visão da palavra, quando a gente tem a direção da palavra, quando a gente tem as condições dadas pela palavra, quando a gente tem o suprimento da palavra em nosso coração. Porque se eu e você tivermos riquezas, mas a nossa riqueza não for Deus, a gente pode estar forrado de ouro em casa, que não passamos de um pobre e miserável. Se eu e você estivermos vestindo os melhores e os mais atraentes vestidos, se a nossa religião nos cobrir, mas não for Deus, nós estamos completamente nus. Se a nossa ótica de nós mesmos for a melhor possível, a gente olha e fala: mas olha como somos bons, mas não limpamos os olhos a partir da palavra de Deus, nós estamos completamente enganados. Podemos estar enxergando multidões nos seguindo, mas não passamos de cego guiando outros cegos, porque só em Deus nós temos o suprimento, os elementos necessários para a nossa caminhada: visão, pureza e suprimentos. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para terminar, se você se sente constrangido por essa mensagem, então não se esqueça do verso 19, onde Deus diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Deus repreende e disciplina o filho que ama. Se a palavra é uma disciplina para nós esta noite, é porque Deus nos ama. E por isso somos chamados ao arrependimento. Arrependimento é uma palavra maravilhosa, que é pouco usada também hoje em dia.
Mas arrependimento é uma palavra que vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Quando muda, porque vida cristã não é mudar comportamento. Mudar comportamento qualquer associação por aí pode fazer. Qualquer religião pode mudar o comportamento da vida de uma pessoa. Fazia isso, agora não faço mais. Fazia aquilo, agora não faço mais. Mudar o comportamento, qualquer religião bem estruturada muda. A palavra não muda comportamento, ela muda a mente, ela muda a estrutura, ela muda a existência, ela muda o ser, ela muda quem você é. E aí, mudando quem você é, a mudança comportamental é só uma consequência. Religião muda comportamento, a palavra muda a essência, muda a vida, muda quem você realmente é, muda a tua mente, muda a tua forma de pensar, a tua forma de enxergar o mundo, a tua forma de raciocinar, a tua forma de responder, a tua forma de vivenciar. Então precisamos de arrependimento, porque somos chamados para nos prostrarmos diante de Deus. Esta noite somos chamados para nos prostrarmos diante de Deus, nos prostrarmos contra o conformismo espiritual, nos prostrarmos contra a mornidão espiritual, nos prostrarmos contra a falta de santificação, nos prostrarmos contra a cegueira, contra o mundanismo, contra o espírito do materialismo no coração das pessoas. Precisamos nos prostrar diante de Deus contra essas coisas. Devemos nos prostrar diante de Deus contra o pecado, pedir perdão, se arrepender da vaidade, do egoísmo, se arrepender do sentimento de superioridade, se arrepender do amor ao material, se arrepender da falta de fé, da falta de confiança em Deus, se arrepender dos nossos medos e temores que não estão relacionados com as coisas de Deus, mas que estão relacionados com o mundo. Medo de morrer, medo de pegar o coronavírus, medo disso, daquilo. Estamos cheios de medo, de pavor. Precisamos nos arrepender disso e confiar no Senhor acima de tudo. Confiar no Senhor. Nós não somos daqueles que se desesperam, nós somos daqueles que confiamos no Senhor. E se vier o vírus, e se Deus não nos livrar, nós iremos para os braços do Senhor, mas iremos confiantes. Aleluia! Nunca vi um tempo de gente tão desesperada. E nós não somos desesperados, porque desesperar é perder a esperança, e a esperança nós não perdemos, porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança não está num governo melhor para o Brasil, a nossa esperança não está num presidente melhor para o Brasil, nossa esperança não está numa vacina melhor para o Brasil, a nossa esperança está ancorada no céu, em Cristo Jesus, de onde virá o nosso Salvador para nos buscar. Aleluia! Nossa esperança é encontrar Jesus nos ares. Essa é a nossa maior esperança. Você diz, você não gostaria que desenvolvesse uma vacina boa? Sim, com certeza. Mas a minha maior esperança não está na ciência, nas vacinas. Porque uma vacina se desenvolve e outras doenças surgem. A minha esperança está em Cristo Jesus. Nele vir me buscar. Porque o Senhor está batendo em nosso coração. O problema da igreja morna é que Cristo está fora dela. Ele está batendo. Diz o verso 20: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está pronto para entrar. Mas você que tem que abrir. Mas eu é que tenho que abrir a porta do coração. Se alguém ouvir e abrir a porta, então eu entrarei. Não vou arrombar a porta. Jesus quer entrar na tua vida, no teu coração, na tua alma, mas você precisa abrir a porta, dizer: Senhor, eu estou aqui, entra na minha vida, muda a minha mente. Se alguém abrir a porta, então eu vou entrar, e eu vou
cear com Ele. Fala de mesa, fala de comida, fala de relacionamento, fala de partilha. Eu vou estar com Ele, fala de comunhão. Cear é manter a comunhão. Eu vou cear com Ele e Ele comigo. E Ele diz: o vencedor, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, porque o trono da igreja não é na terra, o trono da igreja é no céu. Tem muita gente procurando o trono na terra. Tem muita gente pensando: mas será que, quando é que eu vou sentar na cátedra? Quando é que eu vou sentar no trono? Quando é que eu vou? Meu irmão, o teu trono não é dessa terra, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O teu trono não é na terra. A igreja não está aqui para reinar na terra do jeito que as pessoas estão falando. A igreja reina no mundo espiritual, porque o nosso trono é no céu com o Senhor. Eu vou dar o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra do Espírito Santo para mim e para vocês. Não podemos nos conformar. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos retornar para o Senhor como única fonte de nossa vida. Compre de mim, diz o Senhor. Não compre do mundo, compre de mim. Ouro para que te enriqueças, colírios para que vejas. Compre de mim. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. A mensagem desta noite é uma mensagem para que nós possamos despertar. É para você que está aqui, é para mim, porque eu não prego uma mensagem para vocês que não me cortou primeiro. É para mim, para vocês, é para todos que estão me assistindo pela internet e que vão me assistir. A mensagem é para todos nós. Nós precisamos de um avivamento. Fiquemos em pé em nome de Jesus para orarmos ao Senhor. Irmãos amados, confiamos no Senhor acima de tudo. Não importa as circunstâncias, nós continuaremos confiando no Senhor, porque Deus é a nossa bandeira, porque Deus é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque Deus é Senhor da nossa vida, porque Deus é a nossa riqueza, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa vida, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa paz, porque Deus é o nosso caminho, porque Deus é o nosso destino. Nós caminhamos por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso destino é o Pai. O nosso destino é a glória. Tudo passa aqui nessa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa. Tem tanta gente preocupada se vai morrer hoje ou amanhã. Vou dizer uma coisa. Eu disse para uma pessoa esses dias: sabe uma coisa? Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Ou vai ser do coronavírus, ou vai ser de qualquer outra doença, ou vai ser de um acidente, ou vai ser de velhice, ou vai ser de qualquer outra doença que possa ser, qualquer vírus, qualquer bactéria. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos, porque até hoje ninguém ficou, todo mundo foi. E não importa o dia que você vai passar, importa é como você vai passar. Não importa quando você vai passar, importa é como você vai passar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 30 anos. Importa como você está. Que o Espírito de Deus fortaleça a sua vida, que a graça do Senhor te encha, que o poder do Senhor transforme o seu ser, sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Oremos. Senhor amado, graças te damos por estar aqui esta noite.
Senhor amado, derrama do poder do Teu Espírito, da graça e da alegria do Senhor. Fortalece os corações. Nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento que venha transformar a nossa realidade. Não queremos viver na mornidão, não queremos viver na apatia, não queremos viver no pecado. Nós precisamos do Senhor, precisamos do poder do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, renovando, ó Deus, fortalecendo, avivando, mudando a cada um de nós. Age, Senhor, pelo poder do Teu Espírito sobre cada coração, sobre cada pessoa que está aqui esta noite. Derrama do poder do Teu Espírito Santo a sede pela mudança de vida, sede por um avivamento, sede por ser cheio do poder do Teu Espírito Santo. Nós queremos viver para o Senhor, queremos viver para o Senhor. Ó Deus amado, sonda o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, vê se há em nós algum caminho mau. Livra-nos, Senhor, do caminho mau. Enche-nos com o poder do Teu Espírito, com a graça do Senhor. Que a unção do Senhor caia sobre cada coração, cada vida, onde quer que estejamos. Ó Deus, aviva os nossos corações, a nossa alma, a nossa vida. Derrama do poder do Teu Espírito sobre cada um de nós. Não nos deixa vazios, não nos deixa apáticos, não nos deixa indiferentes, ó Pai. Nós queremos ser cheios do poder do Teu Espírito, para a glória do Senhor. Abençoa essa igreja, que haja conversões, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação. Liberta os cativos, liberta em nome de Jesus todos que estão cativos esta noite. Ó Deus, derrama do poder do Teu Espírito sobre a mente, sobre a vida. Transforma o nosso ser para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares, que possamos ser rejuvenescidos, cheios do poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus.